Eu queria falar algumas coisas para vocês com relação à vida cristã, com relação à vida conjugal, com relação à criação de filhos, com relação à vida profissional, com relação a toda a sua vida em todas as áreas da sua existência. Eu queria falar sobre alguns princípios que são importantes para que não só o cristão, mas todo ser humano, independente do credo que ele tenha, independente da condição financeira que ele possua, independente da formação que ele possua, são princípios importantes para que eu possa ter uma vida cada vez mais próspera, uma vida cada vez mais abençoada. Na verdade seriam 12 princípios, mas como o tempo está corrido, vou trabalhar somente 2. Eu vou deixar os 10 para o futuro. Mas eu queria trabalhar com vocês alguns princípios que para a nossa vida é fundamental. Princípios que o Senhor nos ensina para que nós possamos ter uma vida equilibrada, para que nós possamos ter uma vida tranquila e uma vida na qual a presença de Deus faça diferença. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, que era um publicano, era um matemático. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao versículo 24. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, com que nos vestiremos, que comeremos, que beberemos, porque os gentios aqui procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Nós vivemos dias complicados. Ansiedade, medos, frustrações, uma crise política, uma crise financeira, uma crise moral, violência. Nós vivemos dias de insegurança. E por mais otimistas que nós sejamos, nós percebemos que a tendência, muitas vezes, é que a situação venha a piorar cada vez mais. A insegurança que nós temos hoje, os medos que nós temos hoje, a crise que assola, tudo isso causa em nosso coração uma certa incerteza com relação ao futuro. E isso é normal do ser humano. As preocupações, os medos têm se avolumado cada vez mais. Mas o que eu quero que você entenda é que é impossível viver num mundo como esse sem que no meu coração surjam angústias ou aflições ou medos. Contudo, o saber controlar meu coração e o saber confiar em Deus, sabendo que Ele está à frente da minha vida, podem apaziguar, podem tranquilizar o meu coração e podem pacificar um pouco mais essas inseguranças que estão em nós. Quando nós começamos a colocar nossos olhos focados no Senhor, quando nós começamos a estabilizar nosso emocional, confiando que Deus está à frente, eu começo a ter mais segurança. Eu começo, mesmo em meio a uma guerra, usufruir do shalom de Deus, da paz do Senhor.
quando eu me desespero demais, quando eu me angustio demais, quando eu fico muito aflito com a situação, eu começo a desconfiar daquilo que Deus pode fazer. Porque o volume da minha insegurança, o volume das minhas incertezas, o volume dos meus medos está proporcionalmente ligado à minha confiança ou desconfiança de Deus. Se eu me desespero demais em meio a uma crise, se eu me angustio demais em meio a um problema, mesmo sabendo que a nossa natureza humana é assim, emocional, eu desconfio de Deus. Mas quando eu consigo descansar o meu coração no meio das lutas, no meio das ansiedades, isso mostra que eu estou confiando mais em Jesus. E nós temos que ter esse padrão em nossas vidas, confiarmos cada vez mais em Deus e cada vez menos em nós mesmos. Só que tem alguns princípios importantes, porque muitas vezes nós vivemos ou estabelecemos padrões de nossas vidas que acabam nos gerando frustração. Eu estabeleço um padrão com relação ao meu casamento, com relação à minha vida profissional, com relação à minha vida financeira. Eu estabeleço um padrão com relação ao que eu quero que os meus filhos sejam, ao que eu quero que o meu ministério seja, que minha vida profissional alcance. Eu coloco padrões que muitas vezes vão me gerar no futuro frustração, ansiedades, preocupações. A preocupação é eu me ocupar de algo que ainda nem aconteceu e normalmente 90% das minhas preocupações não acontecem. Então o que acontece na nossa vida é essa questão de nos preocuparmos demais, porque nós estabelecemos algumas metas, e não é errado estabelecer metas, não é errado sonhar, querer prosperar em todas as áreas da vida, mas quando os padrões que eu estabeleço na minha vida são padrões que buscam uma perfeição, sabendo que perfeição não existe no plano natural da gente, não adianta, nós não somos perfeitos, nós vamos sim nos frustrar. Quando eu estabeleço com relação ao meu casamento um padrão de perfeição, que eu quero que a minha esposa ou meu esposo, eu quero que o meu cônjuge, ele alcance um padrão que para mim, a meta, ele tem que ser assim, ela tem que ser assim. Eu estou construindo um padrão de perfeição que não existe nesse plano natural. E aí eu começo a me frustrar. Quando eu estabeleço o que eu quero que os meus filhos sejam, eles não são, eles não alcançam aquilo, ou eles não querem ser aquilo que eu quero que eles sejam, eu começo a me frustrar. Quando eu estabeleço na minha vida profissional metas que eu não alcanço, eu começo a me frustrar. E mais uma vez, não é errado estabelecer metas. É correto, é justo e é muito bom. Isso chama-se organização, planejamento. Mas eu tenho que avaliar qual tem sido o meu padrão para estabelecer as metas. Eu queria trabalhar nessa noite um primeiro princípio que eu acho importante na vida de qualquer ser humano. É o princípio ou a lei da não perfeição. Tá certo? Repita comigo, lei ou princípio da não perfeição. Vamos lá. Primeira coisa importante nesse princípio é você aprender a assumir a responsabilidade pelas suas atitudes. Nenhum ser humano é perfeito. Ponto. Isso é fato posto. A não ser Jesus, nada mais pode ser perfeito. Nessa questão de não ser perfeito, eu tenho que aprender a admitir os meus erros. Isso é fundamental. Quando a pessoa ela tem dificuldade de assumir os erros dela, de admitir que ela erra, de admitir que ela falha, porque ela não consegue conceber a ideia de que ela falhou, de que ela errou, porque isso para ela é inadmissível. Não aceitar um erro vai falar que eu sou falho, que eu sou fraco, que eu sou frágil, eu não posso fazer isso. Quando nós deixamos de assumir os nossos erros, quando nós deixamos de assumir nossas falhas, nós estamos querendo construir uma pseudo-perfeição que nós não temos. Só que aí vira hipocrisia. Eu estou disfarçando muitas vezes algum erro que muitos já percebem em mim. E quando eu começo a tentar omitir os meus erros, a tentar justificar o porquê eu errei, porquê eu falhei, porque muitas vezes a pessoa ela vai até justificar, ela vai até admitir o erro, mas vai criar um mar de argumentos para tentar justificar por que ela errou.
Então ela não tá assumindo o erro. Ela está pedindo desculpa, e pedir desculpa é deslocar a culpa para alguma coisa que não é ela. Então o primeiro passo importante é nós aprendermos a admitir nossos erros e não deixar para admitir muito depois. Depois que nos perguntam, nos questionam, você fez isso? Não, não fiz não, fez, né? Até quando a bomba explode, aí eu tenho que assumir o meu erro. Admitir o erro exige certa urgência. Eu errei agora, vem cá. Eu errei, eu falhei. Tem pessoas que vão segurar até o limite da situação para assumir o erro. Vai segurar até o extremo. Quando chegou no extremo que não tem mais jeito, ele vai e confessa o erro. E quanto mais eu demoro para confessar os meus erros, quanto mais eu demoro para confessar as minhas falhas, os meus pecados, a proporção do problema pode aumentar, pode crescer, e aí chega uma hora, e gravem isso, o tempo não apaga pecado, o tempo não apaga erro. É mais ou menos como eu ter um tumor, eu vou escondendo aquele tumor, e aquilo vai crescendo na minha vida. Chega a hora que um pequeno caroço pode virar um grande tumor que vai me matar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tá certo, queridos? Então o primeiro passo é esse. Admita o erro e não espere para admitir. Errou. Eu aprendi uma frase com a pastora Lineuda, ela falou o seguinte: santo não é o que menos peca, mas é aquele que mais pede perdão. Às vezes tem um cara que ele não erra em nada, errou numa única coisa, mas o orgulho é tão grande, a soberba é tão grande, a prepotência é tão grande, que ele não consegue reconhecer aquele único pecado que ele cometeu. E a palavra de Deus fala em Tiago que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, ele cometeu um pecado, mas ele não consegue assumir o seu erro. E tem aquele outro que às vezes erra muito mais, mas cada vez que erra se quebranta, reconhece que foi um pecador, que foi falho, que deu mancada, admite o erro, pede perdão, não fica justificando. Para Deus, qual é o coração que mais agrada a Deus? É aquele que menos erra, mas que é soberbo e não sabe admitir o erro, ou aquele que peca mais, mas que ele se quebranta, ele pede perdão, ele se humilha, ele reconhece que é um pecador? É claro e evidente que um coração quebrantado admite o erro. Segundo ponto importante é saber o seguinte: como ninguém é perfeito, eu não sei de tudo. Nós temos que aprender a pedir conselho às pessoas. Existem pessoas que têm uma dificuldade em reconhecer que necessitam da ajuda de alguém e não pedem conselho. Se fecha na sua vaidade. Eu quero dar um exemplo aqui. Nós homens, eu até comentei isso no último foco, na formação continuada com os meus discípulos. Nós homens temos uma característica. Pegamos o endereço, vamos fazer uma visita, você pega a direção do carro, a esposa vai no lado como copiloto, e você pega o endereço, eu acho que eu sei onde é. E começa aí. A esposa pergunta: amor, não é melhor a gente pedir uma informação, onde é que fica essa rua? Tranquilo, mulher, estou na condução, estou no volante, deixa comigo, confia em mim. E você vai, e você percebe, a esposa: amor, eu acho que não é por aqui. Eu já te falei, mulher, deixa comigo, relaxa, tranquiliza, eu estou no controle. E a gente vira para o lado: onde é que eu estou mesmo aqui? Mas a vaidade, a soberba não deixa. E a esposa: amor, por favor, amor, pergunta para alguém. Não, deixa comigo, senão é que eu estou. Um percurso que seria de mais ou menos 10 minutos vira quase 2 horas. Deixa eu contar um episódio. Nós tínhamos 4 meses de casamento. Tinha um casal aqui que eram nossos líderes. Hoje eles estão em Pernambuco. E eles nos convidaram: Anderson e Cíntia, vamos para um encontro de casais em Caldas Novas. Eu falei: vamos. Nós não tínhamos carro na época, fomos com ele de carona. A gente tinha só uma bicicleta, eu e a Cíntia. Fomos de carona com ele. E aí, íamos sair daqui 2 da tarde. Íamos chegar em Caldas Novas por volta das 4h30, por aí. E aí fomos. No meio do caminho, a esposa dele falou: meu bem, eu acho que não é por aqui não. Ele falou: amor, calma, eu sei o que eu estou fazendo, Caldas é aqui do lado. E a gente no fundo calado, né? Não sabia onde é que era Caldas Novas, não vamos dar palpite não. Quando nós começamos a ver uma placa
Brasília. Eu falei, eu acho que está errado. Nessa hora eu falei, rapaz, nós estamos perdidos, estamos chegando em Brasília, eu acho que a gente pegou o caminho errado. E aí a esposa dele já deu uns 4 gritos nele na hora, mas eu não te falei que era pedir, parar, perguntasse para alguém onde é que é o caminho e tal. Consequência, nós chegamos no hotel por volta das 11 da noite. Foi 2 tanques de combustível embora. Chegamos no hotel, Cíntia estava no fundo do carro, já transtornada. Eu já estava quase para ter um coma. A esposa dele nem comenta, de desceu do carro, chegou no hotel, tem jantar? Não tem janta. Está tudo fechado. Daí que o negócio fechou o barraco mesmo. Já fui para o quarto, já irado, todo mundo chateado. Porque uma viagem que seria 2h30, demorou quase 9 horas de viagem, 9h30. Daqui para Caldas Novas. Se eu fosse a pé, chegava lá mais rápido. Mas porque muitas vezes nós homens temos a dificuldade de pedir um conselho, de pedir uma informação. Nós temos que parar com isso. Tá certo, queridos? Então, admita o erro e peça conselhos. Segundo, não se preocupe em demasia com o que as pessoas pensam a seu respeito. Normalmente, quando eu fico muito preocupado com o que as pessoas pensam ao meu respeito, eu não consigo realizar praticamente nada, porque tudo que eu faço é para tentar ser o que as pessoas querem que eu seja. E aí eu me complico. Porque eu quero demonstrar tanta perfeição para as pessoas, que eu vou lutar, vou me dedicar para parecer com o que elas querem que eu seja. Certa vez, isso eu li no livro do John Maxwell, o primeiro-ministro britânico, William Churchill, ele foi primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial. Ele estava ali na Câmara dos Lordes, e levantou-se um opositor dele, um inimigo político dele, e começou a difamar, a falar mal, a esbravejar do William Churchill. E você é isso, e você é aquilo, Vossa Excelência é isso, e tal. E o William Churchill, com aquela cara de, estou nem aí para nada, ouviu ele falar. Quando o oponente terminou de falar, o William Churchill falou, boa noite, e voltou-se para a Câmara. Continuando o assunto, o cara ficou nervoso, mas como? A palavra, Vossa Excelência, eu aqui te critiquei, falei mal do Senhor, tal, e você nem me respondeu. Eu falei que você é isso e mais aquilo. William Churchill, com toda a calma, que lhe era propícia, virou para ele e falou, olha, se a vossa opinião a meu respeito me importasse, tudo bem, mas não importa. E virou para cá. Muitas vezes nós damos importância demais do que as pessoas pensam da gente. Eu não estou falando aqui que não é importante nós ligarmos para o que as pessoas pensam da gente. Não é isso, não é anular tudo isso. Porque eu tenho que ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho que me importar com as pessoas que me amam, e a opinião delas ao meu respeito é realmente importante. Mas muitas vezes eu tenho me importado que lá fora as pessoas querem que eu seja. Porque, mas você é cristão, quer dizer que você não pode tomar uma cachaçinha, você não pode ver um filme mais erótico? Eu falo, não, eu não vou beber, eu não vou corromper meus olhos. Não, mas que é isso, cara? Que bobagem é essa? Você agora está ficando um crente fanático? Não. Nós temos que ter como padrão para os nossos comportamentos o que Cristo quer que nós sejamos. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo fala isso, ele fala, olha, eu tenho um padrão cristão que eu estou seguindo, e é bom seguir esse padrão. Então me importar com esse tipo de opinião é importante. Imitar o que Cristo quer que eu faça, e grave isso. Quando Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, imitação jamais vai ser algo original. Isso quer dizer, nós jamais conseguiremos imitar Jesus Cristo na totalidade, porque Cristo era perfeito. Nós vamos ser uma imitação. Imitação, nós podemos nos aproximar ao máximo do que Cristo era, mas jamais ser o que Cristo é. Então nós não temos perfeição. Eu tenho que me importar sim com a opinião de Deus, com a opinião dos nossos pastores, dos nossos líderes, daqueles que verdadeiramente nos amam e querem o nosso bem. Tá certo? Isso é importante. Outra coisa importante também, esteja aberto a aprender com os outros. E quando eu falo aprender com os outros, queridos, às vezes é somente você olhando. Muitas coisas no meu casamento, muitas coisas
na criação dos meus filhos, muita coisa na questão da minha vida ministerial, eu me espelho em pessoas que são referencial para mim. Eu olho para comportamentos de pessoas, eu busco ver como algumas pessoas agem. Eu aprendi algo muito cedo na minha vida. Basicamente o seguinte: aprender com os seus erros é inteligência. Aprender com os erros dos outros é sabedoria. Muitas vezes eu não tenho que quebrar a cara para fazer aquilo que é certo. Se eu já vi que alguém quebrou a cara, estou vendo que caminhar por aquele caminho errado, para que eu vou seguir o mesmo caminho? Falou, fazer isso deu errado para esse. Por que eu vou fazer isso? Isso chama-se sabedoria. Nós podemos aprender vendo os erros que os outros cometeram. Eu não tenho que repetir as mesmas mancadas que os outros deram no passado, que os estão do meu lado. Eu coloco em prática aquilo, olha, isso aqui não deu certo com esse, nem com esse, nem com esse, mas eu vou tentar. É mais ou menos aquele padrão. Chega jovem na igreja, pastor, eu conheci um rapaz, pastor, um homem maravilhoso, lindo, inteligente, trabalhador, tal. E eu senti que era de Deus. Eu falei, a pergunta-chave, minha querida, ele é um homem de Deus convertido a Jesus Cristo? Ó, pastor, deixa eu te falar uma coisa, ele não é ainda, mas vai ser, pastor. Eu vou trazê-lo para a igreja, pastor. Minha querida, não caia nessa. É mais ou menos aquela conversa, a mulher vai na loja, ela vê a calça que ela amou, falou, essa calça, ela veste a calça, o botão pega aqui, não fecha, está fechando, mas ela gostou demais da calça, está no preço, mas vou comprar, e eu vou emagrecer. Não vai emagrecer, querida. Dificilmente isso vai acontecer. Você vai comprar a calça, vai ficar no modo perdido a calça. Não, mas o sapato está só apertando um pouquinho aqui no pé, eu vou dar um jeito, vai lacear. Não vai, querido, não faz isso. Tem coisa que é derrota anunciada, não preciso dar mancada nisso para aprender com as minhas mancadas, se alguém já errou e não deu certo. Então, se espelhe nos outros, no que fizeram de certo, coloque na sua vida, e no que fizeram de errado também, não repita na sua vida os mesmos erros, tá bom? E por último, ponha de lado o fingimento e o orgulho. Quando eu tento viver alguma coisa que eu não sou, quando eu tento agir de maneira a ter comportamentos que na verdade não são meus, eu estou criando, construindo um personagem, queridos, isso é hipocrisia. Hipocrisia é pregar uma coisa, falar uma coisa, mas viver outra coisa. Aquela máxima, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Isso não existe. Nós não temos que bancar super-heróis, nenhum de nós é super-herói. Ninguém aqui é Mulher Maravilha ou super-homem, ninguém, nós não somos. Nós somos falhos, imperfeitos, nós erramos. Só que nós muitas vezes queremos construir uma imagem muito forte de fingimento em relação a algumas questões. Todos nós, independente se eu sou pastor ou não, temos problemas conjugais, dificuldades com os filhos, dificuldades financeiras. Está aqui o pastor Écio, não deixa mentir. Pastor Écio, pastor tem problema conjugal, sim ou não? Tem. Pastor tem problema com esposa e com esposo? Tem. Pastor e esposa tem discussão. Tem lutas com os filhos, tem lutas com a sogra. Minha sogra está aqui, minha sogra é uma bênção, viu, gente? Minha sogra, ô mulher de Deus. Mas eu falo o seguinte, todos nós temos dificuldades, se você é pastor, se é líder, se não é. Não existe casamento perfeito, porque são duas pessoas imperfeitas, habitando na mesma casa, e relacionamento ele não é cálculo matemático, onde menos mais menos é igual a mais. São dois imperfeitos, não vira perfeição, imperfeição mais imperfeição. Vai ter um casamento imperfeito, com lutas, com problemas, mas se eu coloco na minha vida alguns princípios que eu consiga aplicar nos meus comportamentos, eu vou ter um casamento legal, abençoado. Mas discussão vai ter. Tem dia que você não está legal. Tem dia que a mulher está TPM, estressada só para o cara não fez nada, a mulher solta os cachorros nele. O que eu fiz? Nada, você nasceu. E solta os cachorros no cara. Tem dia que o cara é flamenguista, perde a semifinal para o Botafogo, o cara sofre, fica nervoso com a esposa, isso acontece. Ainda bem que eu sou vascaíno. Mas o que eu falo muitas vezes é que a pessoa sofre e não adianta.
Aqui a gente querendo, meu casamento é perfeito, meus filhos são perfeitos. Não são, não tem filho perfeito, não tem casamento perfeito, não tem esposo perfeito, não tem. Existem lutas, existe a maturidade que eu vou criando com o tempo. Quando eu deixo as máscaras de lado, eu vou ser quem eu sou de verdade e vou lutar para que meu casamento, para que meus filhos, para que meu ministério, minha vida profissional possam progredir. Não tente construir uma alcova, uma muralha, uma redoma de que eu sou um super-herói. Então o primeiro passo é esse. Quando eu exijo demais a perfeição das pessoas, ainda mais se eu não sou assim, eu vou construir na minha vida muita frustração. E eu vou machucar as pessoas que eu mais amo. Eu não posso exigir da minha esposa que ela tenha o mesmo pique físico que eu tenho. Eu não posso exigir que a Cíntia, com o peso dela, com o tamanho dela, tenha a mesma resistência física que eu tenho. Ainda mais porque eu fui do exército no passado. A minha resistência é diferente. Eu não posso exigir dela. Eu não posso exigir que ela durma 4 horas como eu durmo. Não adianta. Fisicamente nós somos desproporcionais diferentes. Eu não posso exigir que os meus filhos, eles sejam adultos em miniatura. Eu não posso falar isso. Não, porque você é filho de pastor, tem que ser assim. Não posso fazer isso. Eu não posso exigir, na empresa que eu trabalho, que os meus funcionários, eles vivem um padrão de perfeição. Eu não posso porque eu não sou perfeito. Eu posso exigir qualidade no trabalho, mas não perfeição. Eu posso exigir o máximo de acerto e o mínimo de erro, mas 100% perfeição nunca. Então, muito cuidado com isso, querido. Tá certo? Então, esse é o princípio ou lei da não perfeição. O segundo ponto, que eu acho mais importante, é um que eu preciso melhorar muito na minha vida. É o princípio da paciência. Para que exista amizade entre duas pessoas, um tem que ser paciente. Senão não dá certo. Então, esse é o segundo ponto. O princípio da paciência. Muitas vezes, nós, pela falta de paciência, e paciência é uma virtude que o ser humano tem que ter, pela falta de paciência nós perdemos muitas bênçãos. Nós perdemos um casamento, nós perdemos nossos filhos, nós perdemos um ministério pela falta de paciência. Gravem isso. A paciência é uma virtude que deve ser cultivada em nossas vidas, porque tudo aquilo que é importante na vida, tudo aquilo que tem valor, que é precioso, demora para ser construído. Um casamento abençoado você não faz num dia, numa semana. Casei hoje, o príncipe encantado, casei com a princesa. Passou 6 meses, foi embora o príncipe, ficou o cavalo, foi embora a princesa, ficou a bruxa. Aí fica um cavalo e uma bruxa casados. Não adianta. Um casamento abençoado você constrói com anos de dedicação, pagando um preço, tendo paciência. Então tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que é precioso, leva tempo para ser construído. Não sei se é verdade, mas normalmente o que se fala é quando alguém ganha na loteria uma bolada, uma fortuna muito grande, muitos acabam com isso em pouco tempo. Pessoas que ganharam 3, 4, 5 milhões, com 3, 4 anos, estão mais pobres do que quando ganharam na loteria. Por quê? Vem fácil, muitas vezes vai fácil. Mas quando eu construo algo, quando eu luto para construir aquilo, quando eu pago um preço, eu tenho paciência, eu sei que não é de um dia para o outro que se forma um casamento, que se forma um filho, uma filha, eu dou mais valor. Então a paciência é fundamental e é benéfica, mesmo que os frutos não sejam colhidos de forma imediata. Então, esse é um ponto importantíssimo, aprender a cultivar a paciência. Pastor, qual é a chave legal para cultivar a paciência? Troca de papéis. O que é isso? Se coloca na situação do outro. Se você não consegue se colocar, pergunta o que o outro acha da sua posição, do seu jeito de agir, e tenha maturidade para ouvir o que o seu cônjuge quer falar a seu respeito. Muitas vezes eu pergunto, o que você acha? Eu acho que você faz isso. Não, você me respeita? Sua Jezebel. Você me respeita? E quebra o pau com a esposa, e quebra o pau com o esposo, porque eu perguntei que ele achava a meu respeito, e quando ele ou ela foi sincero, falo, não, você é boca do inferno. Cara, para trás, Satanás, reda de mim, diabo. E se esculhamba. Então, você quer ter um pouco de paciência? Se coloque no lugar do outro. Tente entender por que o outro vai agir daquela maneira. Aqui que eu contei aqui um tempo atrás. O Randy Clark esteve aqui, acho que foi na
penúltima vez que o Randy Clark esteve aqui na Shalom. Chegamos no culto, o peixinho da minha filha, procurando Nemo, tinha morrido. Acho que morreu afogado, sei lá, né? O peixinho morreu, ela chegou em casa, pai, procurando Nemo, morreu. Não era nem Nemo, era procurando o Nemo, o peixinho, morreu. Falei, minha filha, coisa triste. Pai, vamos chamar o pastor Randy Clark para orar pelo peixinho. Falei, minha filha, eu acho que o Randy Clark não vai dar muito valor em vir orar pelo peixinho, não. Mas eu fui lá, fiz a oração, peixe ressuscita no nome de Jesus, o peixe não ressuscitou, continuou morto. E ela falou, pai, nós temos que enterrar o peixinho. Falei, minha filha, joga na descarga ele aí, dá descarga, faz um fritado com o peixinho aí, qualquer coisa. E a Cíntia, você é insensível, viu antes? Falei, não, é um peixinho e tal. Mas minha filha ficou tão tocada com o peixinho ter morrido, que nós decidimos fazer o velório do peixe. E aí você pensa, ao lado de minha casa tem um terreno. No dia levantou cedo, pegou a caixinha de sapato, pôs o peixe dentro. Olhei para fora, não tinha nenhum vizinho do lado, vamos enterrar rapidinho o peixe aí. Fizemos lá extrema-unção com o peixe rapidinho, tal. Enterramos o peixe, vaza para casa. Minha filha sofrendo com o peixe sendo enterrado, né? Muita dor naquele momento. Mas, para mim, eu estava pagando o maior mico, mas para ela era algo muito importante, despedir do peixinho e tal. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente compreende um pouquinho a situação, ainda mais quando nós nos colocamos no lugar dos filhos, para entender porque muitas vezes eles têm uma ação que não nos agrada. Ou quando nos colocamos no lugar do cônjuge, em especial nós no lugar das mulheres, nós homens, para entender como a mulher pensa. Um outro exemplo disso, minha filha me chamou tem um tempinho atrás, tem uns 3 ou 4 anos, para fazer o casamento do Ken com a Barbie. Ela tem um boneco e tal. Falei, minha filha, eu só faço casamento de quem é da igreja. Aí não, a gente fora da igreja, eu não conheço o casal aí, não sei como é que está a vida, se está em célula, como é que está. Mas acabei de fazer o casamento, um domingo à tarde, um calor insuportável. Cheguei lá no quarto, de bermudão. Meu filho do lado, morrendo de rir, minha esposa do lado também. Estava lá montado aquele tapetão. O Ken em pé, a Barbie também em pé. Aí minha filha, pai, mas é um casamento, cadê o terno? Eu falei, minha filha do céu, o terno num calor desse. Aí eu fui lá, coloquei só o paletó, pus uma gravata de short, estilo legal. E fui lá fazer o casamento. Quem? Você assenta a Barbie? Ele ficou calado, não respondeu nada. Eu senti ele um pouco seguro naquele momento, acho que ele não queria casar. Falei, Barbie, você aceita o quem também? Ela ficou calada. Eu falei, ministério de surdo e mudo aqui, vai ter que funcionar nesses dois. Casamos ali e tal, abençoei, foram para a lua de mel. Nem sei se estão na igreja hoje, nunca mais os vi. Mas assim, de vez em quando eu assisto o vídeo. Meu filho filmou. Eu falo, como é que eu fiz isso? Olha a heresia que eu fiz, casar o Ken e a Barbie, cara. Mas para minha filha é algo importante. Eu falei, gente, doido para dormir domingo à tarde, para descansar. Minha filha me apronta uma dessa. Mas quando você acaba tendo um pouco de paciência e você entende que para ela era algo importante, você acaba abrindo mão de um descanso para ter um pouco de paciência em participar de uma brincadeira com os filhos, em parar para ouvir sua esposa, que ela poderia contar uma coisa em 30 segundos, ela demora quase 1h30 para contar. Você começa a ter mais paciência. Isso é algo que eu tenho que cultivar na minha vida. Eu tenho que ter mais paciência em algumas áreas da minha vida. Mas quando eu busco ter paciência, entendo paciência como uma virtude, não como perca de tempo, que eu mudo a chave na minha mente, ter paciência, ser paciente é uma virtude, não perder tempo, eu começo a mudar a minha vida. Basicamente, quando eu não exijo dos outros perfeição, e quando eu também não exijo de mim perfeição, quando eu passo a ter paciência com os outros, que eu passo a me colocar no lugar dos outros, e assim eu posso ver as pessoas também tendo paciência comigo, porque muitas pessoas tiveram que ter uma paciência comigo fantástica. A minha esposa tem uma paciência de Jó comigo, porque pensa num cara que torra a paciência dela, sou eu. Ela tem uma paciência comigo fantástica, que tem hora que eu sou meio meninão. O pastor Écio sabe, que o pastor Écio teve paciência comigo, minhas mancadas, ele fala, baiano, para com isso, baiano, fala menos, baiano, fala mais devagar, baiano, pé no freio. Paciência. Se tiveram paciência comigo e está funcionando, eu tenho que aprender a ter paciência com o próximo. Seja ele seu cônjuge, seja ele seu discípulo, seja ele seu pastor, seja ele seu irmão, seu filho. Cristo não nos exige perfeição.
Ele exige que nós possamos entregar nosso coração a Ele. Ele sabe que nós somos pecadores. Eu preguei aqui na Rede Jovens a respeito da terceira lei de Newton, da ação e reação. Que Cristo teve uma ação, Ele se entregou por nossas vidas. E qual é a nossa resposta à ação de Cristo? Qual seria a nossa reação? Também nos entregarmos a Ele, pelo imensurável amor que Ele teve por nossas vidas. Mas nessa noite eu quero que você entenda que mesmo nós agindo de maneira pecadora, falha, imperfeita, com infidelidade, Deus é Deus e Ele sempre será fiel. E Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós pecamos, Ele sabe que nós mentimos, Ele conhece os nossos erros melhor do que nós mesmos. E mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele tem paciência. A palavra de Deus fala que a paciência do Senhor é a causa de ainda não sermos consumidos. Ele tem paciência conosco. Ele nos fala, meu filho, não faz, a gente vai lá e erra de novo. Meu filho, para com isso, a gente erra. Mas Ele continua nos amando. Ele continua nos amando.